Essa profissão de entrevistador, às vezes, me dá grandes alegrias. Na época em que eu presidi a Federação Israelita, eu criei o projeto Seminário Israel, em que nós levávamos formadores de opinião pública brasileiros, não judeus, a Israel, para que eles pudessem formar uma opinião a respeito do Estado judeu. E hoje eu tenho a honra, a alegria, a satisfação e a felicidade de poder entrevistar um desses viajantes que é nada mais, nada menos do que um ex-secretário de Justiça, ex-procurador-geral da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, atual presidente do Instituto dos Advogados do Brasil e, mais do que isso, advogado criminalista, meu amigo, meu irmão, meu queridíssimo Técio Lins e Silva. Como é que você está, meu irmão? Eu estou ótimo. E muito feliz de estar aqui, porque você, essa coisa, né? Justiça tem que ser proclamada. Você fez uma gestão fantástica na federação. Eu me lembro. Você foi uma liderança inovadora. Esse projeto, eu me lembro com muito prazer até hoje, esse projeto das idas. Primeiro que era um grupo, o grupo que eu integrei era um grupo formidável, né? de eclético, divertidíssimo. E eu tenho grandes lembranças. Você sabe quantos anos tem isso? Tem ideia, não? Você vai me dizer daqui a pouco. Menorá na TV entrando no ar, hoje com Técio Lins e Silva. Já estaremos de volta. Estamos iniciando o primeiro bloco de Menorá na TV com Técio Lins e Silva. Quanto tempo tem, Técio? 30 anos, exatamente, redondos. Foi em 1987. Ziraldo, Glória Maria, você lembra mais? Lembro. Deputado Átila Nunes. Tinha José Eudes, senador? Não. Não é nessa época. Não. Tinha Gabeira. Que maravilha. Tinha Gabeira. Espetáculo. Tinha um produtor da televisão, um rapaz muito tranquilo. Tinha uma professora também, muito tranquila. E... Eu sei quem são. Era a Cíntia Graber. Pode ser. Com o marido dela, que era produtor de TV? Eu acho que Um alto. Louro. Pode ser. 30 anos. É verdade. Pode exigir demais. Enfim, mas vamos falar de outra. Não vamos ficar lembrando coisa da época do Onça. Tinha o Agostinho Guerreiro. É verdade, nosso presidente da Embrapa. Agostinho Guerreiro. Era um grupo eclético, muito bom. Ótimo. Foi muito divertido. Você conduziu, né? Você com a liderança. Que liderança? Importante ali, não. Vocês é que eram as feras, eu era só o guia, eu era o guia, um bom sabe guia. Que você é um agitador profissional. Um subversivo. Ô Técio Lins e Silva, você está enxergando luz no fim do túnel do Brasil ou a luz que a gente está vendo é um trem em alta velocidade na contramão? Às vezes eu tenho essa impressão. Às vezes eu tenho a impressão, mas às vezes também, eu digo a você, como o couro fica grosso com a vida, com a idade, com o tempo. Eu sou produto de uma advocacia que nasceu no regime mais duro que nós já vivemos. Que foi a ditadura. Ditadura de 64 a 85. Sendo que eu advoguei na Justiça Militar, porque a partir de 85 os processos políticos contra civis foram para a Justiça Militar. Você aprendeu muito com o Evandro? Olha, eu aprendi muito com meu pai. Não com o Evandro, que o teu pai era irmão dele. Era irmão e eu trabalhei com meu pai. A minha escola... O teu pai tinha uma outra banca de advocacia. Não, eles eram sócios. Trabalharam a vida inteira juntos. Aí você trabalhava com o teu pai. Quando eu fui trabalhar com meu pai, o Evandro já estava na vida pública. Ele tinha aí em 65, quando o Jango assumiu... Quem tomava conta do escritório era o teu pai. Meu pai, mas quando eu fui trabalhar lá em 64, quando eu entrei para a faculdade, o Evandro já estava no Supremo Tribunal Federal. Depois de ter passado pela Casa Civil do Jango, ter sido procurador-geral da República, ter sido ministro das Relações Exteriores e terminou no Supremo. Então, a minha convivência, quando ele foi trabalhar, porque na verdade o Evandro foi trabalhar comigo. Quando ele foi cassado em 69, ele trabalhou com o escritório do Nelson Motta uma temporada e depois ele voltou às origens, ou seja, ele foi para o meu escritório. Porque quando ele saiu do Supremo, eu estava advogando, meu pai tinha morrido, meu pai morreu em 68 e eu assumi o escritório. Então eu já estava advogando em 70 e tal, quando ele foi para lá, eu já era um advogado, digamos,
militante nessa área da justiça militar. E o titular do escritório. Fazendo o que meu pai e ele fizeram lá em 1937 no Tribunal de Segurança. Então, eu sou produto de uma advocacia muito difícil, na justiça militar. Não tinha habeas corpus, a gente advogava sem habeas corpus. Quem decretava a prisão era o encarregado do inquérito. Tinha incomunicabilidade, você ficava incomunicável para o advogado e para a família. Então era muito difícil advogar. Muito difícil. E o que você acha da delação premiada? Eu acho um horror. Eu acho um horror. Mas explica por quê. Eu vou explicar. Mas só para responder à luz do fim do túnel. Como eu vi uma escuridão, advoguei nas trevas, e as trevas nós ultrapassamos. E eu tem que tenho essa enxergar nas esperança. trevas, tem que encontrar um jeito de enxergar. Eu tenho essa esperança de que essas trevas de hoje, que de repente eu identifico como as de antigamente, eu tenho esperança que a gente encontre um ponto de equilíbrio. A delação premiada é uma importação moderna dos americanos. Mentira! A delação premiada está nas ordenações filipinas do Reino de Portugal, que é de 1500. E foi aplicada no Brasil na Inconfidência Mineira. Joaquim Silvério dos Reis fez delação premiada. Ganhou o quê? O título de coronel. E matou o Tiradentes. Matou o Tiradentes, dizimou a Inconfidência Mineira. Ganhou o quê? Ganhou um título de coronel do Exército. Pôde ficar com o seu patrimônio, que ele era riquíssimo, e pôde ir para Portugal, para depois voltar, e foi para o Maranhão. Enfim, teve uma vida doce, não é? Negociada às custas da delação. Então, dizer a delação é uma moderna, não tem nada moderno, é antigo. Até coisa de delação é coisa antiga. Tércio, como é que você define o que nós estamos vivendo no Brasil hoje? Eu acho um tempo de difícil compreensão. Eu acho que as pessoas têm dificuldade de compreender essa realidade. No meu campo, que é a justiça criminal, é mais complicado ainda, né? Nós vivemos momentos dificílimos porque a advocacia ela é criminalizada. Nunca se identificou tanto o advogado com o crime, como parceiro do crime, como alguém, né, quer dizer, que não tem aquela importância de desempenhar o direito de defesa. Porque, na verdade, o promotor ele pode apontar o dedo. E você, advogado de defesa, não pode defender o teu cliente. Porque você vira sócio dele. Pois, então, só que a advocacia criminal é que exerce, é que realiza um dos direitos fundamentais, que é o direito de defesa. Né? Então, não foi à toa que o mundo, que a Revolução Francesa, que o mundo que se morreu e se matou para conquistar esses fundamentos que estão na nossa Constituição, que é a liberdade de expressão, que é a presunção de inocência, não é? Quer dizer, o direito de ser garantido inocente, né? E não ser culpado, como agora. Não, você é culpado, foi condenado, é culpado, mas tem recurso, não importa, vai para a cadeia. Então, essa deformação, inclusive no sentido do direito de defesa. Porque a delação premiada, por exemplo, o advogado e o delator fazem um compromisso de não recorrer, de não reclamar, de não interpor os recursos que a lei lhe faculta, de não mentir, que é um direito fundamental do acusado, que é a imunidade penal da mentira. Ou seja, o delator e o seu advogado fazem um pacto de violação das regras, das cláusulas pétreas da Constituição, das regras fundamentais da civilização, né? Então, por isso que por isso que é uma coisa esquisita, ao meu ver. E a advocacia sofre, né, um pouco essa coisa da criminalização. Por exemplo, Ronaldo, eu advoguei em tempos muito difíceis e o lugar que eu me sentia mais seguro era no escritório. Porque o escritório deve ser inviolável. O escritório e não é mais. Não é mais. Então, meu arquivo, era inimaginável que alguém pudesse violar. Hoje tem busca e apreensão decretada pelo juiz no escritório do advogado para recolher o seu arquivo. Tem grampo, tem interceptação telefônica da conversa do advogado com o seu cliente. Pior, tem gravação ambiental no escritório de advocacia, já teve. O que é inimaginável. E não é uma história do advogado. O advogado é suspeito, mas ele tem 10 colegas. Então o grampo, não é? A interceptação ambiental, vai violar a intimidade de todo mundo, não é só daquele investigado. Portanto, são tempos
que as pessoas não reagem, começam a achar isso normal. Isso me inquieta. Mas eu vejo um pouco, né, esse direito penal do inimigo, essa coisa de ser um direito penal do adversário. Né? Não é da garantia, da justiça garantidora, não é o garantismo penal, não, é assegurar os direitos, cumprir as leis e respeitar as condições fundamentais, os direitos fundamentais que foram conquistados à custa de muita luta da humanidade. Então, eu acho que no futuro eu tenho esperança, eu sou otimista, até porque essa altura da vida você tem que ficar otimista, porque velho pessimista é horrível, então você vai envelhecendo, vai ficando. Eu sou otimista. Eu espero, torço, imagino um país melhor, uma justiça mais democrática. Técio, ao lado de tudo isso que você disse, e que é incontestável, porque direito é direito, e você tem que caminhar nessa linha. A mim me doeu profundamente enxergar o presidente do Senado, e eu gostaria da tua análise a respeito, juntamente com o ministro Lewandowski, que presidiram a decapitação da senhora Dilma Rousseff, ou melhor, a defenestração dela da presidência da República, presidiram aquela sessão, rasgando a Constituição quando determinaram que ela continuaria com os direitos civis e não teria nenhum prejuízo nessa área. Não dá para entender. A Constituição não diz isso. Ou ela não deve ser vítima de um impeachment, ou ré num processo de impeachment, ou ela tem que cumprir o que a Constituição manda. Ela perde os direitos dela de presidente e aí ela fica inelegível durante 8 anos. Ela está passeando pelo mundo, falando mal do atual presidente da República, é um problema dela, foi ela que escolheu o candidato a vice na chapa dela. Ele hoje é o presidente da República. Eu queria ouvir a tua opinião sobre essa questão. Olha, Ronaldo, na época, enfim, essa questão não foi aprofundada, não foi debatida muito. Eu ouvi algumas reclamações, não pode, muito superficiais. Nunca eu vi um debate profundo sobre essa questão. E a explicação que eu sempre recebi e acolhi foi de que aquilo foi uma decisão do colegiado, que o Senado estabeleceu aquilo, não foi o presidente que decidiu, o presidente da sessão, não foi o presidente do Senado. Eles propuseram e o Senado acatou. Não, isso foi... Ou foi alguma coisa que foi acordada? Enfim, foi uma decisão colegiada, ou seja, politicamente os senadores decidiram quebrar a Constituição. Decidiram estabelecer aquela exceção. E aí, ele decidiu. Poderia questionar no Supremo. Mas como é que você enxerga essa questão? Ou você acha que é uma coisa menor? Não, eu acho eu estou um pouco mais atrás, porque eu acho que não tinha razão, não tinha crime de responsabilidade. Eu não disse que pedalada. Quer dizer, você imagina que ela não deveria ter sido... Pergunte a qualquer pessoa do povo o que é pedalada fiscal. Pergunte aí, pergunta aqui. Pergunta ao cabineto, pergunta ao porteiro, pergunta ao motorista de ônibus, pergunta ao cidadão comum, pergunta ao professor, ao universitário. Quem sabe? Isso não está escrito em lugar nenhum. Quem sabe a pedalada? Não, a pedalada fiscal é preciso... Não é preciso o impeachment, é preciso tirar o presidente da presidência da República por causa da pedalada fiscal. Isso é muito grave. O que é isso? Que pedalada? Qual foi o fato que tão grave que merecesse? Foi uma decisão política. Foi um entendimento político ali. E aí dentro desse entendimento político vale tudo. Pois é, como a própria... Como eu disse antes, isso como impedimento, a meu ver, já foi uma arrumação. Né? Porque não tinha crime de responsabilidade, esse negócio de pedalada não era motivo para impedimento. Então, quer dizer, acertar, botar impede, mas deixa essa aura, não é, de benesse aqui, de benevolência, eu acho que está dentro do quadro desse contexto. Tá bom. Você considera que o momento vivido pelos advogados brasileiros hoje para a classe é o mais grave da história da advocacia? Eu acho que é um momento muito difícil. Muito difícil. Não sei se é o mais grave, porque a advocacia enfrentou momentos dificílimos, né, ao longo da sua história. Né? A ordem é de 30. Eu presido uma instituição que é de 1843. Né? Foi a instituição, que é o Instituto dos Advogados Brasileiros, que criou a Ordem dos Advogados em 30. O Dom Pedro, né, que era um sujeito visionário, Dom Pedro II, em 1843, criou uma instituição para regular a profissão.
porque os cursos jurídicos estavam criados, começavam a existir os primeiros advogados, então era preciso organizar, e ele criou o Instituto dos Advogados, nomeou um negro, olha, em plena escravatura, um negro, bacharel em Direito por Coimbra, médico, formado pela Faculdade de Ciências Médicas de Salvador, enfim, uma pessoa interessantíssima, polêmico, porque foi presidir uma instituição que era para ajudar Dom Pedro a formar a ordem jurídica brasileira. O Código Comercial foi feito no Instituto dos Advogados. Portanto, essa instituição que criou a ordem que nasce em 1930, enfrentou grandes desafios, enfrentou a guerra, a pressão para que o Brasil entrasse na guerra contra o nazifascismo, contra o eixo, entrasse na guerra em favor da democracia, contra o nazifascismo. Isso foi trabalho dos bacharéis, dos estudantes de direito e da ordem. Depois o Tribunal de Segurança na ditadura, foram momentos dificílimos para a advocacia. E aí, daí em diante, depois 64, esse eu vivi, esse eu sei dizer o quanto foi duro para nós, para o exercício da advocacia criminal. Não foram todos, foram poucos advogados no Brasil que se dedicaram a essa advocacia chamada cívica, porque a gente não cobrava, né? Não tinha mais essa, você não tinha que pagar as contas no fim do mês. E que se repete sempre nessas questões políticas. Então, hoje, tem aí uma deformação, né? Porque de repente, não, os advogados estão ganhando muito. Né? Tem umas pessoas que eu acho que são perniciosas, que dão mau exemplo para a advocacia, dão mau exemplo jovem. Porque o jovem pensa que ser advogado é ter a riqueza fácil fazendo as delações, é enriquecendo rapidamente, acusando os outros, fazendo essa coisa horrorosa, esses acordos de delação e tal. Bem, é uma opção de cada um. Então, acho que esse é um momento muito difícil para a advocacia, mas eu espero viver para retomar, não é, um tempo melhor. Menorá na TV com Técio Lins e Silva, encerrando o nosso primeiro bloco. Já voltamos. Eu vou conversar com Técio Lins e Silva no segundo bloco de Menorá na TV. Qual é a visão que ele tem quando ele olha para os presídios cariocas e encontra alguns dos últimos governadores todos presos com as suas esposas. Já voltamos. Estamos de volta com o segundo bloco de Menorá na TV, entrevistando Técio Lins e Silva. Ele foi secretário de Justiça do governo Moreira Franco, ele foi procurador-geral da Defensoria Pública no Rio de Janeiro, ele é o presidente do Instituto dos Advogados do Brasil e, na minha avaliação, é um dos melhores advogados criminalistas que o Brasil já produziu, não só por ser brilhante, como também por ser um depositário, se a gente pode usar essa palavra, de grandes capacitações na área da justiça criminal, Evandro Lins e Silva, e o próprio pai do Técio Lins e Silva, com quem ele trabalhou durante muito tempo. Técio, quando você olha para o quadro de governo no Rio de Janeiro, quadro anterior, o anterior do anterior, como é que você enxerga essa gente toda em cana, presa, com as esposas também? Ronaldo, depois dessa apresentação, eu acho que ele pode encerrar o programa. Eu já justificou a minha vinda aqui. Você me comove com essa delicadeza dessa referência. Mas ela é verdadeira, querido. Não, mas é porque nós somos amigos há muitos anos. A gente não convive, mas nós temos eu tenho uma honra muito grande recíproca de você admiração. Dizer que é meu amigo. Pode acreditar nisso. Recíproca admiração, isso é antigo, mas enfim. Mas eu acho, Ronaldo, que enfim, é muito triste, né? Você imaginar, você olhar para a cadeia e ver os ex-governantes, pessoas em que você votou. Não só votou, eu fiz campanha. Pois é. E me considero amigo. E é difícil, as pessoas não compreendem isso. O advogado tem uma dificuldade, né, de falar sobre processos que são entregues a outros profissionais. O nosso Código de Ética proíbe fazer qualquer observação concreta. Mas a questão que eu te coloco não é jurídica. A questão que eu te coloco é social. Como tirar o Rio desse momento tão complicado, tão difícil? É muito difícil mesmo. Eu hoje li em algum lugar, não sei se nessa mídia social, se no jornal, enfim, o ex-governador, né, falando mal do seu sucessor. Ele está administrando mal, porque comigo o salário estava em dia. Então,
Meu Deus, né? Onde é que nós estamos? Não é? O ex-governador, que está preso, cumprido pena já, condenado a não sei quantos anos de cadeia, a acusar o seu sucessor. Feito por ele. Que era o produto dele, era o vice dele. Era o vice dele. Ele saiu para dar. Enfim, dizer que a culpa dele, isso é muito triste. Eu acho que o pior é o desestímulo para a política, o mal que isso causa à política. A política é fundamental. Sem a política nós não vamos a lugar nenhum. Né? Então isso causa esse mal de condenar a política. Não é condenar os maus políticos ou os políticos que não honraram a sua atividade política, mas é o que gera uma condenação, um horror, né, ao exercício da política. Isso é que é o grande prejuízo, a meu ver, o pior prejuízo. Tudo não é você ter praticado alcance, ter recebido propina, isso e aquilo. É que essa prática e esse discurso que se mantém leva o povo a descrer da política e não dos políticos. Então, não, é preciso encontrar alguém fora da política. Meu Deus, fora da política não tem solução. E outra coisa, qual é aquele que, como nos gramados, nós poderíamos nos mirar quando nos miramos num Pelé, num Zico? Qual é o Zico e o Pelé da política brasileira hoje? Pois é, ou quais são os Zicos e os Pelés? Não sei apontar. Não sei apontar. É também dramático, porque nós vivemos um momento de falta de credibilidade e de falta de liderança. Quem é o grande líder da nação? Quem são os que podem emergir, não é, para salvar o país da crise, para melhorar a prática da política? Eu não sei. E essa coisa essa disseminação em relação ao exercício da política. Então, não, para ser candidato não pode ser político, tem que ser alguém de fora. Meu Deus. Então, isso é uma insensatez. É uma insensatez. Então, eu creio que... Eu me lembro quando eu fui vereador, aqui no Rio, que o pessoal que trabalhava na casa dizia assim, até você aprender a fazer xixi aqui, vão se passar 8 meses a 1 ano. Então, 20% do teu mandato você já perdeu. Alguma coisa por aí. Então, você vem de fora da política. Ele não vai demorar 1 ano para aprender, ele vai demorar 3. Aí acabou o mandato dele. É um pouco assim mesmo. É por isso que eu acho que isso eu acho que dá uma responsabilidade. Primeiro, a responsabilidade às gerações que estão aí, né, no auge da decisão, ou que estão no momento de apresentar, né, o momento da apresentação, né, da defesa do país, que há um momento de maturidade que as pessoas ingressam e são responsáveis pelo Brasil, por tudo. Você se dói quando você olha para as gerações que você criou e verifica que você está entregando um país pior do que você recebeu? É triste, mas é verdade. Esse sentimento de que perdemos tempo, né? De que não crescemos. Eu acho que é um momento, eu não sei onde nós vamos parar. Eu não sei, né? Hoje, não sei. Ronaldo, eu confesso a você que não sou um bom conselheiro para esse tipo de coisa. O que eu posso dizer é que eu tenho uma esperança, não é, que essa nova geração possa resgatar, não é, a credibilidade no exercício da política e possa assumir as responsabilidades que estão abertas, porque os que aí estiveram não honraram ou não souberam fazer. Né? Então, eu tenho esperança. Eu confesso a você que eu não sou um derrotista. Eu tenho esperança. Eu mantenho uma esperança. Eu espero poder viver dias de melhores nesse sentido, de responsabilidade na política, de pessoas com credibilidade, o povo acreditando no seu país. Eu acho fundamental. Eu quero viver para ver esse dia. O tecido social, você sente que ele está esgarçado. A violência urbana hoje, em cidades como Rio de Janeiro, como Belo Horizonte, como Porto Alegre, as capitais, São Paulo, está galopando como se fosse o Grande Prêmio Brasil e o cavalo vai chegar na frente. Como resolver isso, na sua avaliação? Na política. Não tem jeito. Na política. É preciso aprimorar
a maneira de se fazer política, é preciso fortalecer os instrumentos da política e tocar o país para frente. Não adianta esse moralismo, esse falso discurso, né, e aí que estimula as Forças Armadas, estimula o golpe. São os caminhos fora da democracia. Eu não acredito em nenhum caminho fora da democracia. Não acredito. Não acredito. E acho que as pessoas têm que tomar cuidado, porque isto é uma impostura. Esse discurso do derrotismo e do apresentando assim. É um bombom envenenado que se oferece ao povo. Eu acho que nós temos que melhorar a maneira de fazer política, temos que renovar e temos que tocar em frente. Como é que você enxerga projetos educacionais nacionais? Nós temos um projeto educacional no Brasil? Não temos projeto educacional nenhum, não temos, infelizmente não temos. A Universidade Brasileira está quebrada, está abandonada. Olha, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Ronaldo, aqui... Não se paga salário há alguns meses. Está abandonada, completamente abandonada, as pessoas sem receber, destruída fisicamente, é uma desgraça. Eu acho que meu Deus. E os países que deram certo investiram em educação. Não tem jeito. Né? Pegue como exemplo qualquer país desenvolvido. O que eles fizeram? Educação, educação, educação. Vai no Japão para ver o que se fez. Vai em Israel. Vai nas Coreias. Vai nas Coreias para ver o que se fez. Até o maluquinho lá... Educação e bomba. Pois é. Então, não adianta nós não cairmos na real de que é preciso investir na educação. E a educação brasileira vai muito mal. Outro dia um reitor se suicidou porque foi atingido de uma maneira vil, uma acusação sem prova, né? Uma humilhação a que ele foi submetido, o reitor da Universidade de Santa Catarina, né? Que se jogou da janela, que se suicidou pela vergonha, porque não podia passar por aquilo. Isso, mas isso é um fato. Não é um fato isolado, não. Isso é sintoma de como se trata a educação brasileira. É um sintoma grave e perigoso. Você esteve comigo em Israel, ou eu estive com você em Israel. Nós estivemos juntos em Israel. É verdade. Quais foram as suas impressões sobre aquele país encravado no Oriente Médio? Ao redor, uma série de países adversários, coisas que já está sendo quebrada aos poucos. Hoje você vê o Egito com paz, você vê a Jordânia com paz, você vê a Arábia Saudita, que foi um grande inimigo por trás dos bastidores, conversando com Israel em função de uma proposta de contraposição ao ISIS, que é o Estado Islâmico. O que você achou de Israel, hein, Décio Liz e Silva? 30 anos depois, que é bom esse afastamento para poder avaliar. Olha, foi uma experiência inesquecível. De vigor, de crença no seu Estado, crença na sua população, crença na sua juventude, crença na educação. Me lembro que nós saíamos em Jerusalém, você vai se lembrar, até batizamos de Baixo Jerusa. É verdade, nós íamos comer e beber. Estava aquela rapaziada, aquela juventude armada, muitos uniformizados, portando fuzis e tal. Porque o Estado em guerra. E mais do que isso, época de atentados. A época de atentados. A época de atentados. E vivemos ali momentos muito interessantes. 87. Né? E muito divertido, porque para nós vamos para o Baixo Jerusa, que era um canto de a juventude, tinha os bares abertos, era uma festa. E o que ficou em mim, isso. A crença do povo, a crença no Estado, a crença na possibilidade de realizar um Estado forte. Isso era evidente. Isso a gente sentia. Depois de uma experiência, que eu não sei como é hoje, mas dos kibbutz, nós estivemos lá no interior, estivemos num kibbutz, também uma experiência interessantíssima. Então, um país pequeno, cercado por guerra, por inimigos, por adversários, ameaçado por bombas, por atentados. E era, portanto, uma estada, digamos, tensa, num certo sentido, porque a gente estava ali a juventude estava portando fuzis, armada, os meninos e as meninas armadas, né? Então era um tempo interessante
mas que me deixou a marca da crença na força do Estado, na força da juventude, na crença, na possibilidade de fazer um país crescer. Isso era notável. Você tinha alguma ideia diferente antes de sair daqui em direção a Israel, a respeito de Israel, e lá você modificou o teu pensamento? Com certeza, claro, sabia aquilo já era, enfim, era uma referência, sei lá, intraduzível, né? Não sabia o que era aquilo. Então, conhecer o país do jeito que a gente conheceu, e nós fomos a tudo que era lugar, tivemos contatos universitários, nós andamos muito, vimos muitas coisas. Foi muito interessante e muito positivo, eu diria até, como você disse, eram os formadores de opinião que formaram a opinião positiva a respeito do país. Eu não sei se ainda existe esse projeto. Eu não sei se ainda existe ele foi esfacelado e dizem agora que vão voltar com ele, mas o único presidente que efetivamente garantiu a existência do projeto da mesma maneira que eu criei foi o Milton Naum, que foi o meu sucessor. Ah, é verdade. Depois desse episódio, houve uns arremedos, um presidente que viajou com a esposa e também levou o governador com a esposa para passear e mostrar isso ou aquilo, que não é o caso. Não houve uma intenção de formar opinião livremente de qualquer maneira. Ou seja, eu nunca te pedi para você falar bem de Israel. Nunca. Eu te mostrei o lado bom e o lado ruim de Israel. Verdade. Eu te mostrei os adversários de Israel dentro de Israel. E também os amigos de Israel dentro de Israel. É verdade. Eu te mostrei e não te escondi os árabes israelenses que puderam falar com você francamente. De liberdade absoluta. E me lembro bem que você teve com o teu grupo, e depois eu até trouxe o camarada para cá, e virou meu amigo, hoje é um grande amigo meu, você teve relacionamento com os judeus etíopes, que foi uma outra história muito interessante naquele momento lá. Então, você me perguntou como é que está o projeto, ouvi dizer que ele vai voltar, mas eu quero ver de que maneira, quem vai liderar, porque as coisas se mudaram muito na comunidade judaica, não são mais da maneira como eram naquele tempo, e nós temos que ver. Mas nós estamos encerrando. Vamos ouvir o resto. Eu acho, Ronaldo, eu quero dar esse testemunho. Eu tenho responsabilidades na minha vida pública. Você foi responsável. Eu acho que o Estado de Israel deve a você um projeto fantástico. Não é de propaganda, mas é de... Até porque eu evitava isso. De revelação, de possibilitar as pessoas terem uma ideia correta a respeito do Estado nas condições de Israel naquele tempo, há 30 anos atrás. Eu acho que você tem esse mérito. Por acaso você se lembra se o nosso guia se chamava Shalom? Shalom, claro. Você sabe quem era esse cara? Claro que me lembro. Esse cara foi o meu guia quando eu tinha 15 anos de idade. Lembro dele. E eu exigi que ele viesse para esse projeto. Porque ele era sensacional. Me lembro bem dele. Uma figura fantástica. Queridíssima, com raízes aqui. Era uma pessoa encantadora, me lembro. Você sabe que o pai dele era o dono da livraria da Faculdade Nacional de Direito. O Uri. Uri Sverling. Filho de Uri, que foi um cara responsável por fornecer livros, possibilitar o acesso aos livros de uma juventude pobre. E que se tornaram, que dali saíram pessoas... Grandes advogados, grandes juristas, grandes brasileiros. Uri. Ele era filho do Uri, que era uma figura legendária da Faculdade Nacional de Direito, era o livreiro da faculdade. Me lembro perfeitamente disso. E que meu pai, criança, meu pai falava do Uri, porque ele era grato ao Uri. E o Shalom era um guia entusiasmado, como ele fazia aquilo com amor, coisa impressionante. Então, eu acho que foi um projeto vitorioso, você pode se orgulhar disso. Você pode se orgulhar disso. E eu me lembro com muita emoção e com muito prazer. Nós estamos encerrando, então, o segundo bloco de Menorá na TV com Técio Lins e Silva, advogado criminalista, presidente do Instituto dos Advogados do Brasil, instituição anterior à Ordem dos Advogados, criada por Dom Pedro
lá pelos idos de 1843 ou 46. 43. E nós vamos já estar de volta com você no terceiro bloco, ouvindo Técio Lins e Silva e sorvendo os conhecimentos dele, que são vastíssimos na área do direito penal. Já voltamos. Técio, vamos falar um pouquinho da advocacia brasileira e da advocacia carioca. Vamos. Como nós já conversamos anteriormente, há alguns momentos atrás, as nossas universidades não vão muito bem. Não. Como vão os novos advogados na profissão? Olha, eu acho que eles têm, eu disse há pouco, ainda agora, eu às vezes vejo maus exemplos na advocacia. Isto é a transmissão para a juventude de que a advocacia, de que o dinheiro é que move as relações e que o negócio é enriquecer, ter boa vida, etc. Então eu fico muito chocado quando eu vejo que este modelo que se imagina de profissão para a advocacia criminal é o pior possível, porque não é esse o modelo da advocacia, nem muito menos da advocacia criminal, que é uma advocacia da generosidade, que é uma advocacia que historicamente é a advocacia da defesa dos direitos fundamentais, dos direitos civis, a defesa... E ninguém procura um advogado criminal em boa situação. Exatamente. O sujeito vai pressionado de todos os lados e por todos os motivos e momentos da vida dele. É preciso... O advogado tem que meio saber psicólogo, acolher, meio sociólogo. Acolher o cliente, né? E não fazer desse acolhimento uma maneira de enriquecer, de achar que ali é um caminho, né, deformado da advocacia. A advocacia criminal não é isso. E eu vi recentemente as revistas exibiram ali advogados. Né? Primeiro o próprio trajar, né? Na própria vestimenta. Então dá um mau exemplo, que a juventude acha que ser bom advogado é ser aquilo, não é ser fumar um bom charuto, é viajar para o exterior, enfim, não é isso. A advocacia criminal é uma advocacia... Sacerdócio. Sacerdócio é mais do que isso, é a advocacia da consciência, da necessidade da ajuda, né? E de fazer valer as garantias do cliente, as garantias que estão esculpidas nas leis e na Constituição, garantir o processo penal democrático, fazer o processo penal garantista, aquele que garante o direito das pessoas. Enfim, não é uma coisa do espetáculo. Técio, há quanto tempo você é sócio do Ilídio Moura, que é uma das figuras mais maravilhosas que eu já conheci na minha vida, e eu queria deixar registrado esse fato aqui nesse Menorá na TV de hoje. Há 44 anos. Ele foi meu estagiário, começou a trabalhar comigo ainda estudante de letras e direito. Ele estava em dúvida entre ser advogado e ser professor, que ele era professor. E ele é os dois hoje? Ele não, hoje ele é advogado. Mas ele já foi professor? Não, já foi, lecionou muitos anos, depois agora ele é só advogado. Enfim, estamos juntos há 44 anos. Velho. Então vamos mandar um beijo nessa careca lustrosa de Ilídio Moura. Grande Ilídio Moura, um beijo para você, meu irmão. Ótimo. Enfim, Ordem dos Advogados, no teu tempo não tinha um negócio chamado prova da ordem. Não. Que negócio é esse de prova da ordem? Quando eu me inscrevi não tinha. O problema Você é que era solicitador? Solicitador E acadêmico. eu também? Solicitador. Mas não tinha esse negócio de prova de ordem. Não, entrava direto, não tinha. O exame de ordem veio depois. O exame de ordem... A ditadura causou um mal terrível ao ensino universitário, porque permitiu a proliferação de centenas de faculdades de direito. O Brasil tem mais faculdades de direito que a Europa inteira. Né? E faculdades de fim de semana, faculdades sem biblioteca, faculdades que não ensinavam nada. Então despejavam a cada 6 meses bacharéis formados que não sabiam nada. Nada de direito. E que entregaram um título, uma carteira para exercer a advocacia, para defender o cidadão perante os tribunais, acabava sendo um risco. Então, estabeleceu-se que tem que submeter, tem que fazer uma prova uma avaliação de conhecimento mínimo. Né? E não é difícil, a prova da ordem, o exame de ordem é uma aferição. Quem passou na faculdade tem que saber. Agora, até só se aprende advocacia na prática.
Obviamente o sujeito tem que estudar, porque ele tem que defender o cliente dele com base em leis, mas se não tiver prática, ele não aprende, não sabe nada, não faz nada. Tem que ir para o foro no primeiro ano de faculdade. Tem que ir para a prática, tem que fazer estágio, tem que... Não tem jeito. Não tem jeito. Tem que ser boy de luxo. Tem que carregar papel, para lá e para cá. Hoje em dia não tem mais isso, não, né? Porque tem porque internet. eu tenho a internet. Mas eu fui um rato de fórum... É isso. Já, calo na barriga de ficar no balcão. Sem dúvida, levantando o dedo para ver se o escrevente olhava para você e te respondia alguma coisa. Hoje mudou um pouco. Entrei com 16 anos ali, Técio, e cheguei a me especializar em conversar sobre processo com escreventes. Às vezes eu perguntava o que eu não sabia, ouvia o que eu muito menos sabia, anotava aquela coisa toda, levava para o meu patrão, que era o Fernando Levinsky, primeiro patrão que eu tive. Olha só. Você conhece de nome, ele falecido já? Claro. Enfim. Foi advogado conhecidíssimo, já morreu há muitos anos. Já. Mas que bom. Eu comecei assim também. Eu estreiei no júri no segundo ano da faculdade. Eu fiz o primeiro júri na companhia de um advogado formado, claro, em 1965. Eu estava no segundo ano da faculdade. Depois, no Tribunal Militar, papai morreu em maio de 68, tinha um habeas corpus na pauta e eu me inscrevi uma semana depois para sustentar o habeas corpus no Tribunal Militar, no processo político. E aí não parei mais, aí assumi o escritório, ainda sem ser formado, e aí fui tocando a vida e estou lá até hoje, no mesmo endereço. Técio, eu estive na sua posse no IAB e eu fiquei profundamente emocionado e posso dizer até que fiquei muito feliz com o discurso que você fez. Você contou a história do IAB, você falou do teu pai, do teu tio, da tua família de advogados. E eu pergunto a você, como tem sido esses seus 4 anos à frente dessa instituição? E eu quero te dizer que eu sei, porque eu fui presidente de uma instituição como a Federação Israelita, que para que você possa ter tempo de trabalhar é muito difícil. Então eu te pergunto, como é que tem sido esses teus 4 anos no IAB? Eu diria anos gloriosos, que me deu um prazer gigantesco. Em primeiro lugar, de reestruturar uma instituição que tem 174 anos, que estava um pouco mal das pernas, com dificuldade. Com dificuldade e tal. Então, fizemos uma reforma física. Hoje, aquele lugar está preservado, com as tradições, com aquele mobiliário, é um lugar fantástico, lindo. As pessoas ficam encantadas com o espaço físico que nós restauramos. Então só isso já me deu um prazer. Depois o IAB é a Academia do Direito. Ela cuida das prerrogativas, ela cuida da profissão, mas ela é mais do que isso. Ela é uma academia. Nós oferecemos pareceres aos projetos de lei em curso, que são acolhidos, que são ouvidos pelo Congresso. Nós trabalhamos, o lema a 174 é na vanguarda do direito desde 1843. E tem uma coisa interessante que eu não sei se você se dá conta disso. Eu me dou conta porque tive diversos problemas em função da minha relação com a Paulistada. A tua instituição é uma das poucas instituições brasileiras no Rio de Janeiro. Ela manteve, ela é nacional, brasileira, é nacional. Brasileira nesse aspecto. Nesse aspecto, claro. Brasileira que fala português. Não, brasileira nacional. Eu entendi. Ela é uma instituição nacional, caráter nacional. Há vários institutos nos estados, mas o Instituto dos Advogados Brasileiros é uma instituição nacional, que inclusive opera para nós agora. Recentemente eu funcionei no Supremo Tribunal Federal como amigo da corte, que é amicus curiae, que eu me habilitei num processo, era um processo importante para a cidadania, e fui lá, em nome de uma instituição nacional que preza o direito, que é estabelecida para a defesa do direito. Fui lá defender as coisas que nós pensamos. Então, o IAB é mais do que uma entidade local, não é? Ela é uma instituição nacional, tem um caráter nacional, nós temos associados no Brasil inteiro, e ela tem um prestígio hoje que é admirável e que me orgulha muito. E eu diria que me dediquei esses 4 anos, em 2 mandatos, me dediquei esses 4 anos a assegurar, a aumentar o prestígio dessa casa
que é bicentenária, quase bicentenária, e é responsável por grandes feitos, pela construção da ordem jurídica brasileira, e que é uma instituição que tem que ser preservada, que vai viver 874 anos. E vai haver eleições? Vai haver eleição disputa eleitoral, na sua avaliação? Não, eu espero que haja um consenso, eu espero que não haja disputa, não há oposição. Nesses 4 anos, não há oposição. A sucessão vai se dar dentro dos Às vezes, dentro dos teus próprios, do teu próprio grupo de apoiamento, você vê pessoas desejando a substituição do presidente, um por um lado, outro por outro. Isso pode acontecer. Pode. Eu acho que é por aí e tal, mas vamos ver, vamos tentar fazer uma transição mais tranquila possível para que nós coloquemos o Instituto dos Advogados Brasileiros numa trilha para que ele viva mais 174 anos. Técio, eu vou te dizer que hoje é um dia muito bacana para mim. Ter para mim também. A possibilidade de voltar a conversar com você, como nós fazíamos num momento em que tínhamos menos atribuições na vida. Para mim foi uma alegria, um prazer muito grande. Muito obrigado. E eu quero que você nos deixe aqui, usando os nossos microfones, as nossas câmeras, porque estamos chegando ao final do Menorá, né, na TV de hoje, com você, com Técio Luiz e Silva, e quero te oferecer as nossas câmeras e microfones para que você possa se despedir fazendo suas considerações finais. Meu caríssimo Ronaldo Gonlewski, nós temos uma amizade muito antiga. Mesmo que a gente não se veja, a gente tem um carinho muito grande. E sempre brincamos, temos até uma brincadeira que fazemos sempre. Uma brincadeira que foi criada por um primo meu, muito engraçada, que trata de um judeu que está por aí, ele está vivo, inclusive, e que dizia para o filho dele: escuta, Vilena, vai buscar cheque, joga na bolsa. É isso aí. Eu sempre me diverti muito com isso, e isso em 30 anos que a gente se cumprimenta, escuta, Vilena. É isso aí. Então, isso para mim é um prazer enorme estar aqui, Ronaldo, acredite, porque eu sou um telespectador bissexto do seu programa, porque vejo com frequência, ele repete várias vezes, então comumente eu assisto, acho que você presta um grande serviço, eu acho que mais do que jornalista, o serviço de cidadania para as pessoas, para discutir assuntos, não faz de traçar de bobagem, nem de firulas, você trata de assuntos substantivos, e eu acho importante, eu acho que a televisão tem que ter esse espaço, né, de reflexão, de coisas sérias, de conversa, e o seu jeito irreverente ajuda muito a isso. Então, meus parabéns, e um prazer imenso estar aqui no seu programa, estar agora por dentro dele, porque normalmente eu sou fora, assistindo, agora eu estou participando. Eu quero que você saia daqui levando um beijo na testa e no coração, porque realmente você é um dos meus grandes amigos. Muito obrigado. Eu tenho muita alegria, muita honra de ser seu admirador e de ter participado com você de momentos muito interessantes da vida brasileira e principalmente da vida da comunidade judaica do Rio de Janeiro, a quem você ajudou muito e ajuda muito. A recíproca é absolutamente verdadeira. Obrigado a você. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite.